Aleluia. Queridos, nesses dois últimos domingos, nós estivemos ministrando a respeito de uma série que são intitulada Os 3 Princípios para você mudar o destino da sua vida. Diga assim para o seu vizinho: meu irmão, o destino da sua vida, ele pode ser mudado. Qualquer momento, de qualquer pessoa, irmãos, pode e deve ser mudado. Amém? Então, ninguém nasce nessa terra aqui debaixo de um karma, debaixo de uma determinação, de um ser superior, de que a sua vida vai cursar um trilho, em que esse trilho é algo inexorável, não dá para sair dele. Isso é uma mentira do diabo, irmãos. Porque nós podemos e devemos mudar o nosso destino. Diga assim para o seu irmão: são suas decisões que vai determinar o seu destino. São as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Mas a Bíblia diz que a boa obra que Jesus começou na minha e na sua vida, fica tranquilo que ele vai terminar. Louvado seja o nome de Jesus. A boa obra que ele começou um dia, ele vai terminar. Se Deus começou algo na sua vida, ele chama de boa obra. E fica tranquilo, fica tranquila, que essa boa obra, para a honra e glória de Jesus, ela vai se completar. Ele vai terminar. Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que ele diz. Então, nós estivemos ministrando no primeiro domingo a respeito do primeiro princípio para que você possa mudar o seu destino, que é como se livrar de uma tatuagem interior. Pastor, o que são essas tatuagens interiores? São as fortalezas, as mentiras que Satanás conta e a gente acredita, e a gente passa às vezes a vida inteira acreditando e andando nesse trilho que o diabo muitas vezes fez para a gente andar. Diga para o seu vizinho: para de acreditar nas mentiras de Satanás. Você não precisa acreditar nessas mentiras. O segundo segredo para você mudar o seu destino foi ministrado domingo passado aqui pela pastora Angélica. É como ser um canal da graça de Deus. Diga assim para o seu vizinho: como ser um canal da graça de Deus. E aí eu respondo: primeiro, recebendo essa graça de Deus. Irmãos, tem gente que não se perdoa. Tem gente que cai na mentira do diabo, que acha que não merece nada de Deus. Tem gente que se acha menor do que todo mundo. E eu quero dizer para vocês hoje, em nome de Jesus, que você é precioso e preciosa para Jesus. Você é precioso e preciosa para Jesus. Não importa, não interessa quem você seja. Não importa e não interessa aquilo que você tem feito. Você pode mudar hoje isso na sua vida. Você pode ser uma pessoa alcançada pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, e depois disso você pode liberar sobre a vida dessas pessoas, das pessoas que estão ao seu redor, essa mesma graça. Porque tem gente assim, diz assim: eu morro e não perdoo. É verdade, quem não perdoa já está morto, irmãos. Porque a Bíblia diz que quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa da morte para a vida. E a Bíblia diz que eu só posso ter os meus pecados perdoados quando eu já perdoei as pessoas que têm me ofendido. Então, na verdade, se você não tem a capacidade de ser canal da graça de Deus, do perdão de Deus, do amor de Deus para as pessoas, é porque você não está cheio dessa graça. Diga assim para o seu vizinho: uma pessoa só dá o que tem. Só dá o que tem, irmão. Quem tem graça, dá graça. Quem não tem graça, não vai dar graça. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você está cheio da presença de Deus,
está cheio de Jesus, você está cheio da graça de Jesus. E Jesus foi o único que pisou nessa terra e nunca pecou, nunca falhou, nunca errou. Quem nunca errou aqui, levante a mão. Se tiver alguém levantando, tem que ir para o Mira Lopes, camisa de força. Irmãos, só Jesus nunca falhou. Só Jesus nunca falhou. E tem uma música linda que diz: nunca falhou e não falhará. Ele nunca falhou e nem vai falhar. Se tem alguém falhando aqui, não é ele. Mas ele estava lá na cruz e ele disse: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Mas o terceiro princípio, que se nós andarmos nele, nós vamos mudar o nosso destino, é que nós temos que liberar na nossa vida. E o tema da palavra de hoje à noite é: libere a fé agressiva. Libere a fé agressiva. Diga para o seu vizinho: meu irmão, hoje você vai aprender a liberar uma fé agressiva. Queridos, mais cedo ou mais tarde na sua vida, na sua caminhada, você vai ter que liberar essa fé agressiva na sua vida. Se você quiser garantir o milagre de Deus na sua vida, você vai ter que aprender a liberar essa fé agressiva. E nós vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao 11. E hoje nós vamos ministrar em cima desse texto. 1 Pedro 5, 6 a 11. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Aleluia! A Ele seja o poder para todos sempre. Amém? Dá um glória a Deus, hein, meu irmão? Queridos, já no versículo 9, esse texto maravilhoso da palavra de Deus, ele fala sobre a fé, dizendo assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. E essa fé que fala aqui é a fé bíblica. E hoje nós vamos aprender o que é fé. E nós vamos aprender primeiro o que não é fé. O que não é essa fé bíblica? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que fé não é um desejo. Diga assim para o seu vizinho: fé não é um desejo. Às vezes a pessoa diz assim: eu tenho fé que as coisas vão dar certo. Eu tenho fé que o meu filho vai sair da droga. Eu tenho fé que essa situação financeira que eu vivo vai mudar. Eu tenho fé que essa situação de pecado da minha vida vai acabar. Queridos, isso não é fé, isso é um desejo. Muitas vezes você não está vendo um milagre acontecer na sua vida, porque você ainda não está andando em fé. Você está andando num desejo. Você está andando numa vontade do seu coração. Porque a Bíblia diz que com a fé tudo é possível. Diga para o seu vizinho: com fé tudo é possível. Com a fé, irmãos, nós fazemos o que é impossível se tornar possível. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que tudo
não provém de fé é pecado. Queridos, Deus quer lhe abençoar, mas Ele vai lhe abençoar mediante essa fé agressiva que você deve ter. Porque, vejam aqui, me diga aqui uma coisa: a chuva chove sobre só os bons, é isso? Sim ou não? Ou a chuva cai sobre os bons e os maus? Sobre os bons e os maus. O sol bate na cabeça só dos maus ou dos bons ou dos maus? Dos bons e dos maus. Mas muitos crentes às vezes estão vivendo como o ímpio vive, debaixo da bênção que cai sobre os maus, que cai também sobre os bons. Quantos estão entendendo? Estão vivendo na mesma dimensão do homem que não conhece a Deus. Estão vivendo segundo os mesmos mecanismos, os mesmos princípios, as mesmas chances, as mesmas oportunidades, porque não estão andando por fé. Porque Jesus enfatizou, irmãos, que com a fé tudo é possível. Louvado seja o nome de Jesus. Mas teve uma situação do relacionamento de Jesus com seus discípulos, que Jesus chamou os seus discípulos de bully, de homens de pouca fé. Diga para o seu vizinho: você não é crente bully. Você não é um crente de pouca fé. Profetiza aí na vida dele. Que situação foi essa, irmãos? A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e ele disse: nós vamos para o outro lado. E Jesus ia para Decápolis, do mar da Galileia. E os discípulos entraram nesse barco. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco. Diga assim para o seu vizinho: Jesus está sempre dormindo. Diga para ele: aprenda a dormir em fé. Aprenda a descansar em fé. Aprenda a dormir no meio da dificuldade. Aprenda a dormir no meio da tempestade. Isso é fé. Dá uma glória a Deus, irmãos. Aí os discípulos começaram a se aperrear, irmãos. O barco começou, era um barco pequeno. O barco começou ia naufragar. Começou a entrar água. A tempestade ali em cima daquele grande lago estava tremenda. Jesus estava dormindo. E eles acordaram Jesus. Jesus, acorda, Jesus, que nós vamos morrer. Jesus acordou e disse: esses homens são homens de pequena fé. Sabe por quê, irmãos? Porque eles só tinham desejo que aquele barco não virasse. Eles tinham vontade que o barco não virasse, era só desejo. Não era uma fé agressiva. Em segundo lugar, a fé não é pensamento positivo. Quem criou o tal do pensamento positivo, que hoje em dia tem gente ganhando muito dinheiro aí, enrolando os bestas, dando curso, dando o povo a pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Irmão, isso é uma mentira. Quem criou a história do pensamento positivo foi um filósofo chamado William Jones. Ele acreditava piamente na força da mente. Isso é importante, porque pessoas que aprendem essa história do pensamento positivo são pessoas otimistas. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que esse pensamento positivo, ele tem os seus limites. Mas eu digo em nome de Jesus, a fé bíblica não tem limites. Diga para o seu vizinho aí: a fé bíblica, ela não tem limites. É lógico que quem está cheio de fé está cheio de pensamento positivo. Mas nem todo mundo que está cheio de pensamento positivo está cheio de fé. E eu quero dizer em nome de Jesus, que contra as verdadeiras tempestades da vida, pensamento positivo não dá conta não. Já pensou, Daniel, se aqueles discípulos lá no barco ficassem só pensando: vamos dar mão, negado, agora, vamos lá. Vamos dar mão agora, vamos lá. Não está afundando não, não está não. Nós não estamos bebendo água não. Nós não estamos morrendo não. Tinha dado certo isso. Irmãos, a fé bíblica
Tem nada a ver com pensamento positivo. A fé bíblica também não é uma esperança, porque a esperança é uma força espiritual. A esperança é a certeza de algo que vai acontecer. A esperança é algo que traz alegria no coração das pessoas. A esperança é aquele sentimento que você diz assim, ó, um dia essa situação vai ser resolvida. O marido tem uma esposa, só a misericórdia de Jesus. Aí ele tem esperança que um dia a mulher vire uma bênção. Fica esperando. Isso nunca vai acontecer, irmãos. Apesar da esperança ser um atributo espiritual. Mas a esperança não é fé bíblica. Não é uma fé agressiva. A esposa fica esperando o marido converter. Só esperando, vai esperando. Espera sentada, minha irmã, que só esperando não funciona, não. Irmão, só com a esperança bíblica, você nunca vai alcançar o seu milagre. Porque nós temos que aprender a transformar essa esperança bíblica numa fé bíblica, numa fé agressiva. Em quarto lugar, não é tendo fé na sua própria fé. Às vezes as pessoas acham que vão obter um milagre na vida, tendo fé na própria fé. Eles confundem o esforço próprio com a fé bíblica. Não é que você vai achar que você vai poder. Não é que você vai achar que você tem capacidade dentro de você. Porque a fé bíblica, irmãos, ela está alicerçada numa verdade que Jesus falou, lá em João 15:5. Quando ele diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Diga para o seu vizinho, sem Jesus, você não vai poder fazer nada. Você tem que aprender, meu irmão, a depender de Deus. Sem Jesus, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Só com Jesus é que nós conseguimos dar conta das situações que rodeiam a nossa vida, do nosso dia a dia, irmãos. E aí você me pergunta, pastor, e o que é fé bíblica? E eu vou explicar para vocês nessa noite o que é a fé bíblica. Irmãos, a fé bíblica é crer na palavra. Diga para o seu vizinho, fé bíblica é crer na palavra, é declarar a palavra, é praticar a palavra, é agir em cima da palavra. Se a palavra está dizendo, acredite. Se ela está dizendo que a tua casa vai salvar todo dia, fica com a palavra de Deus, aleluia. Por isso que Jesus chamou aqueles homens de pequena fé. Porque no texto Jesus disse assim, vamos entrar no barco e nós vamos até o outro lado. Diga para o seu vizinho, se Jesus falou, está falado. Jesus disse que eles iam para o outro lado. E se Jesus disse que eles iam para o outro lado, eles não iam morrer no meio daquele lago. Por isso é que enquanto estava a tempestade, Jesus estava dormindo. Porque o Pai tinha dito para ele que eles iam para o outro lado. Amém, irmãos? Isso é fé bíblica. A fé bíblica é alicerçada naquilo que Deus fala, naquilo que está escrito na palavra de Deus. Dá uma glória a Deus aí, irmãos. Em segundo lugar, queridos, nós temos que liberar a fé agressiva como embaixadores do reino de Deus. No versículo 11 de 1 Pedro 5, diz assim, a ele seja o poder para todos sempre, amém. Dá uma glória a Deus aí, amados. Queridos, Deus tem o domínio sobre todas as coisas. E Ele quer implantar o seu reino aqui na terra. E Ele conta com quem, irmãos? Olhe para o seu vizinho e diga, com você, querido. Deus conta comigo e com você para implantar o reino aqui na terra. Queridos, a palavra apóstolo significa enviado. E para nós entendermos essa palavra enviado, nós temos que entender a raiz dessa palavra, do contexto de Jesus naquela época. Queridos, os judeus naquela época estavam debaixo do Império Romano. E os romanos, quando eles queriam dominar uma nova região do mundo, eles mandavam um apóstolo.
Eles mandavam um homem, um líder, que eles chamavam de apóstolo. Era uma estratégia militar deles. Era uma maneira para eles conquistar um novo território. Da mesma forma que Jesus envia, glória a Deus por isso, seus apóstolos, para conquistar e para dominar a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje nós cantamos aqui o Pai Nosso. O Pai Nosso diz que assim como a vontade de Deus é feita no céu, deve ser feita também na terra. Diga para o seu vizinho, a terra tem que ser uma cópia do céu. Amém, irmãos? Por isso que ele diz, seja feita a tua vontade no céu, na terra, como é feita no céu. E ele quer que nós tenhamos uma fé agressiva para implantar o seu reino aqui na terra. Diga assim para o seu vizinho, só com a fé agressiva você vai conseguir implantar o reino de Deus na terra. Diga aí, meu irmão. Então, Jesus, dormiram hoje, gente. Diz assim, meu irmão, cutuca ele aí. Só com a fé agressiva você vai implantar o reino de Deus. Primeiro da tua casa, depois da tua célula, depois do teu bairro, depois da Fortaleza, depois do Ceará, do Brasil e do mundo. Aleluia. Em 2 Coríntios 5:20 diz assim, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo. Jesus faz o seu apelo através de mim e através de você. Sabe qual é o problema? É que nós não sabemos realmente o que é que significa ser o embaixador de Cristo aqui na terra. O embaixador na época lá dos romanos, queridos, era alguém que representava o Império Romano. Mas mais do que isso, quando Roma conquistava um novo território, ela não tinha problema de conquistar aquele novo território. Era fácil, porque o Império Romano era poderoso militarmente. A maior dificuldade que havia era manter aquela nova conquista debaixo do Império Romano por muito tempo. E aí, para isso, eles escolhiam 300 cidadãos. Os melhores cidadãos romanos. Os melhores eles escolhiam. E aí, aqueles 300 melhores povoar aquela terra que foi conquistada. Amém, irmãos? E ali eles iam com o objetivo de fazer daquele novo local uma pequena Roma. Porque aquele lugar tinha costumes diferentes, práticas diferentes. E ali eles praticavam os mesmos esportes de Roma, construíam as mesmas casas com a mesma arquitetura. Eles tinham a mesma arte helenística, que era grega. Eles faziam isso para que as pessoas daquele lugar vissem os costumes de Roma e a língua de Roma e tivessem aquela sensação de que aqueles novos costumes e aquela nova língua eram superiores a deles. Eles faziam isso em primeiro lugar para convencer os cidadãos de bem daquele lugar a se tornarem cidadãos romanos. E aí eles quebravam a espinha dorsal daquele país. Em segundo lugar, eles sabiam que muitos não iriam se converter a cidadãos romanos, mas era para infiltrar a cultura romana naquele país, para que aquele novo local conquistado tivesse uma cultura semelhante à cultura de Roma. Em terceiro lugar, aquele apóstolo ia à frente para ver se estava tudo direitinho, para que quando o imperador romano fosse visitar aquele local, ele se sentisse em casa. Queridos, glória a Jesus por isso. Deus quer que a gente faça a mesma coisa. Deus quer que nós montemos colônias dele aqui na terra, do seu reino. Agora mesmo nós estamos em meio à festa mais demoníaca do mundo, que é esse carnaval. Irmãos, é triste a gente ver isso.
A sociedade brasileira cada dia se deteriorando mais. Cada ano que passa, a sociedade do nosso país está mais deteriorada no pecado. A igreja brasileira tem aumentado numericamente, mas a qualidade tem sido a pior possível. Nós, enquanto crentes, nós não estamos crescendo para influenciar a sociedade. Nós temos falhado nisso, irmãos. Já existem cidades como Manaus, com 60% de crentes, mas está tendo carnaval em Manaus. Porque a igreja tem falhado nisso, irmãos, de implantar o reino de Deus na terra, de implantar os valores de Deus na terra, que é o caráter de Cristo: bondade, honestidade, integridade, santidade. Muitas igrejas são caça-níqueis apenas. E a igreja de Jesus só tem uma missão na terra. E a igreja de Jesus não são essas paredes, só eu e você. É de nós implantarmos o reino de Deus. E assim como o imperador romano, ele escolhia 300 melhores. Eu quero dizer em nome de Jesus: Deus está à procura de homens que sejam excelentes para ser um testemunho vivo na terra do Evangelho de Jesus. Porque a Bíblia diz que aonde a luz está, as trevas são dissipadas. E Deus quer os seus embaixadores aqui na terra, em todos os níveis da sociedade. Deus quer ter médico embaixador, advogado embaixador, peão embaixador. Deus quer ter dona de casa embaixatriz. Deus quer povoar a terra com seus embaixadores para influenciar a terra. Em primeiro lugar, para procurar fazer com que todos os cidadãos da terra também queiram ser cidadãos do céu. Como é que está seu testemunho onde você mora, meu irmão? Você é uma referência para as pessoas da sua casa? Você é uma referência como embaixador de Jesus para a vida dos seus vizinhos? Eles podem olhar para a sua casa e dizer assim: olha, eu quero ser igual o fulano ali. Deus quer que nós, como embaixadores dele ainda, possamos imprimir a cultura do céu na terra, irmãos. Dá uma glória a Deus, irmãos. A cultura do céu na terra, a maneira do céu se relacionar com a terra. Deus quer que nós sejamos implantadores desse novo estilo de vida, que é uma vida de santidade, que é uma vida de integridade, que é uma vida de honestidade, que é uma vida de servidão. É isso que Deus espera de mim e de vocês. E em terceiro lugar, nós estamos aqui como embaixadores de Jesus, para que quando Jesus voltar aqui na terra, ele veja de que há um reino aqui na terra que é igual o reino lá do céu. Louvado seja o nome de Jesus. E eu espero que ele olhe para a minha vida e veja isso, que ele olhe para a sua vida e veja isso, que ele olhe para a sua vida, meu irmão, e você possa, Jesus possa lhe encontrar aqui realmente com esse estilo de vida, que é o estilo de vida de Jesus. Dá um glória a Deus, queridos. Em terceiro lugar, essa cultura de descansar em Deus, com uma atitude de fé agressiva, ela vai de encontro com a lógica. Essa cultura de aprender a descansar no meio da tempestade, isso não vai de encontro com a lógica, sim ou não? O que é que todo homem faz no meio da dificuldade? Se desespera, sim ou não? Amém, irmãos? É a lógica de desesperar. Mas a lógica do reino de Deus é dormir e descansar. Diga para o seu vizinho: no meio da tempestade, se Jesus está no barquinho da sua vida, você vai ter que aprender a descansar. Sabe por quê, irmãos? Porque você não vai dar conta de resolver nada desse teu problema aí. Os problemas que você está passando, você não resolve sem Jesus. Ou você aprende a descansar e deixa Jesus resolver, ou nunca você vai resolver. Porque a palavra aqui é humilhar. 1
1 Pedro 5,6 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Diga para o seu vizinho: meu irmão, Deus não quer humilhar ninguém. Deus quer exaltar na sua vida. Agora tem um segredo para Deus exaltar. Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que diminuir essa tua bola aí, que tu pensa que é grande. Você vai ter que diminuir o teu topete aí. Você vai ter que ser mais humilde. Você vai ter que aprender a perder. Você vai ter que aprender a abrir mão dos seus conceitos, dos seus achismos. E aí como é que a gente se humilha, pastor? 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Irmãos, isso é uma promessa muito maravilhosa. Se você entrou hoje à noite ansioso aqui, hoje você vai sair daqui cheio de fé explosiva, a fé bíblica, aleluia, mastigando o prego, cuspindo fogo. Hoje você vai sair daqui olhando, querendo curar todos os doentes de Fortaleza. Louvado seja o nome de Jesus. Você vai sair daqui com a fé grande hoje em nome de Jesus, irmãos. Você entrou aqui com problema? É um filho? É um casamento? São dívidas? Você diz hoje à noite: Jesus, eu não vou me dar conta disso sozinho. Você precisa hoje pedir perdão a Deus pela sua soberba. E você precisa hoje à noite se humilhar na presença de Deus e lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Queridos, a fé é agressiva, porque você tem que resistir à tentação maligna de querer pegar aquela situação que você já lançou nos pés de Jesus. Nosso problema muitas vezes, sabe qual é? É que a gente lança e aí vem aquela tentação da gente pegar de volta e querer resolver do jeito que a gente quer resolver. Isso está errado, irmãos. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu chegar com o carro quebrado na oficina mecânica e eu disser assim para o mecânico: olha, meu carro está quebrado, e eu levar o carro para casa, o meu carro vai ser consertado, sim ou não? Tem muita gente que faz isso com Jesus. Diz para ele, conta a situação para ele, mas não lança sobre ele. Pastor, por que não lança? Porque não descansa. Porque quando uma pessoa lança e descansa, irmãos, ele já sai dali dando glória a Deus e louvando a Jesus e sentindo que o fardo já saiu, que Jesus já botou o fardo agora bem leve sobre ele. Dá um glória a Deus aí. Meu irmão, se você entrega e está pesado, é porque você ainda não arriou a carga. Diga para o seu vizinho: aprenda a arriar a carga. Aprenda a deixar o carro na oficina. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Glória a Deus por isso. Em quarto lugar, nós temos que ter uma fé agressiva para resistir toda a obra do mal. 1 Pedro 5:8 a 10 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. Irmão, se você é um crente em Jesus, você tem que aprender a vigiar, porque Satanás quer destruir com a sua vida. Você sabia disso? Entendeu, Mário? Satanás quer destruir com a minha vida, meu irmão. Ora, não quer. Quer acabar com o pastor Dias. Irmãos, toda vida que eu expulso um demônio, o demônio olha para mim e diz assim: eu te odeio. Eu digo: rapaz, isso aí está no meu currículo, o diabo me odeia. Aleluia por isso. Que honra eu tenho quando ele diz isso. Mas é vez após vez, irmãos. Ele olha e diz assim: eu te odeio. Eu digo: isso aí já está no meu currículo, querido. Satanás me odeia, está no meu currículo. Mas você vai sair agora em nome de Jesus. E não precisa gritar para o diabo sair, não. Que o diabo não é surdo, não. Precisa ter autoridade com ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas o diabo quer destruir com a tua vida, querido. Ele quer tirar a alegria do teu coração. Ele quer tirar a alegria de viver. Ele quer tocar na tua existência. Ele quer acabar com o teu casamento. Satanás odeia um casamento feliz. Satanás odeia um filho que está sendo bem disciplinado. Satanás odeia alguém que está na igreja servindo a Jesus.
Satanás odeia alguém que diz assim: eu quero agora aqui na igreja Plenitude cuidar de pessoas. Ele odeia. Quando você diz assim: eu quero discipular, e ele fica endemoniado de tanta raiva que ele sente. Porque ele quer destruir com você. Ele quer destruir com esse destino maravilhoso que Deus tem traçado para você. Ele quer lhe levar a uma vida de destruição. Satanás tem um projeto para acabar com a sua vida. A Bíblia diz: o diabo, no 8, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Satanás está todo o tempo, toda hora, ele não para. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará. Irmãos, eu sei que vocês já passam por isso, porque eu passo por essas situações. O que está escrito aqui é a verdade. Satanás vem como leão para querer destruir com você. A Bíblia diz que você tem que ficar firme e resistir, porque essa situação, que a Bíblia chama de sofrimento, ela vai passar. Diga assim para o seu vizinho: fica firme, porque vai passar. E o Deus que te chamou, Ele vai te restaurar, Ele vai te confirmar, e Ele vai te dar força, e vai te colocar sobre firmes alicerces. Louvado seja Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus por isso? Então, para nós vencermos o diabo, nós temos que resistir, ficar firme. Nós temos que ter uma fé agressiva para resistir à obra do mal. Mas a Bíblia diz que se você resistir, o diabo foge. E nós temos que ter essa fé agressiva. Às vezes ele vem para nos tirar do foco, irmãos. E nós temos assim: sai, capeta, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E nós temos que ter a fé agressiva para nós tomarmos posse do reino de Deus na nossa vida. E aí nós precisamos declarar a palavra. Nós temos que ter essa fé agressiva toda hora da vida da gente. Você tem que ter essa fé agressiva na sua vida, na sua família, com a sua saúde. Vai adoecer, repreende essa enfermidade, meu irmão, em nome de Jesus. Quando começa a ver a seta do inimigo contra a tua família, entra em batalha, entra em jejum e oração e vai repreender em nome de Jesus. Porque assim você vai expulsar as trevas da sua vida e vai, na verdade, implantar o reino de Deus. E fica tranquilo que Deus te abençoa, não por causa dos teus méritos, mas Deus te abençoa pela infinita graça dele. Irmãos, nós estamos debaixo da infinita graça de Deus. Mas para nós, queridos, chegarmos no destino que Deus tem para nós, no fim que nos está proposto, e nós vermos e andarmos vendo um milagre acontecendo na vida da gente, nós temos que aprender a ter essa fé agressiva. Por isso é que você tem que se levantar agora. Fique em pé em nome de Jesus.